Olá, sou a professora Irene. E eu sou o professor Fábio Ferraz. Prepare-se para ampliar seus conhecimentos. Vamos lá? Hoje falaremos sobre os vícios do pensamento humano. Vamos começar pelos 7 pecados capitais. Os 7 pecados capitais são, segundo a doutrina católica, os principais erros ou vícios que dão origem às diversas ações pecaminosas cometidas pelas pessoas. Os vícios, em outras palavras, são a raiz dos pecados, são os líderes das más ações e dos maus pensamentos. Os 7 pecados são: a soberba, a avareza, a inveja, a ira, a luxúria, a gula e a preguiça. A soberba, ela pode ser definida como orgulho excessivo. É a tendência de se considerar melhor do que os outros. A soberba é o pecado da pessoa extremamente vaidosa, que pensa e age como se estivesse acima de tudo e de todos. O oposto da soberba é a humildade. A avareza, também chamada de ganância, é o apego excessivo aos bens materiais e ao dinheiro. A pessoa avarenta é mesquinha, isto é, não gosta de compartilhar o que tem. Ela faz de tudo para ter sempre mais. O oposto da avareza é a generosidade. Inveja é a tristeza pelo bem de outra pessoa. O invejoso é aquele que se sente mal pelas conquistas alheias. O invejoso se sente mal com a vitória da outra pessoa. O oposto da inveja é a caridade. Ira, raiva ou fúria, é uma manifestação intensa de indignação que pode levar a agressões verbais ou físicas. O oposto da ira é a paciência. Luxúria, lascívia ou libertinagem, é o pecado associado aos desejos sexuais. Esse pecado tem a ver com o abuso ou com a busca excessiva do prazer. O oposto da luxúria é a pureza. Gula é o pecado associado ao desejo de comer e beber de maneira exagerada, para além das necessidades. Esse pecado tem a ver com a perda de controle em relação ao próprio corpo. O oposto da gula é a moderação. Na verdade, quase todos os pecados estão relacionados à falta de moderação. No caso da gula, trata-se do consumo em excesso de comida e bebida, ao qual se atribuem males físicos e espirituais. A gula pode levar a outros pecados, como a preguiça. Preguiça é a falta de vontade ou de interesse em atividades que exijam algum esforço, seja físico ou intelectual. Ela pode ser definida como a falta de ação, a ausência de ânimo para o trabalho e outras tarefas do dia a dia. O oposto da preguiça é o esforço, a força de vontade e a ação. Falaremos, agora, sobre outros defeitos das pessoas. Os defeitos são características, normalmente, consideradas mal vistas ou indesejáveis numa pessoa. Alguns deles, dependendo da situação, podem até ser considerados qualidades. Selecionamos vários adjetivos que, seja no ambiente doméstico, escolar ou profissional, são vistos como inconvenientes ou impróprios. Teimoso é o sinônimo de insistente, o popular cabeça dura. É aquela pessoa que teima em falar, agir ou pensar de determinada maneira, não importa o que aconteça. Dependendo da situação, essa obstinação para perseguir um objetivo pode ser vista como uma virtude. Agressivo. A agressividade pode ser vista de pelo menos duas formas. A primeira sendo a disposição para agredir o outro, inclusive fisicamente, que é um vício. A segunda, no sentido figurado, como característica da luta aguerrida. Neste último sentido pode ser uma qualidade. Procrastinador é aquele indivíduo que atrasa ou adia tarefas, decisões, compromissos. Há uma expressão popular que define bem esse defeito. É o sujeito que empurra as coisas com a barriga. Desequilibrado é aquela que está, do ponto de vista emocional, num estado de profunda instabilidade. O desequilibrado pode ter acessos de fúria ou irritação a qualquer momento. Quem está desequilibrado perdeu o controle racional sobre as próprias ações. Interesseiro é aquele que não vê mais nada além dos interesses pessoais. O interesseiro, muitas vezes, ignora ou passa por cima da vontade das outras pessoas. Quem age de forma interesseira demonstra egoísmo.
Bisbilhoteiro. Uma pessoa bisbilhoteira é aquela que gosta de espionar a vida alheia. O bisbilhoteiro, além de vigiar a pessoa, costuma fofocar. Arrogante é um indivíduo que age de forma prepotente ou soberba. Para usar uma expressão popular, o arrogante é aquele que se acha. O arrogante demonstra superioridade, orgulho excessivo e desprezo pelas outras pessoas. Preconceituoso é a formulação antecipada de uma ideia sem qualquer tipo de fundamento. A pessoa preconceituosa tende a agir de forma ofensiva ou discriminatória em relação ao alvo de seu preconceito. O racismo, por exemplo, é um tipo de preconceito. Não há fundamentos científicos que comprovem a inferioridade ou superioridade de qualquer grupo étnico. Cruel. A crueldade é sinônimo de desumanidade e maldade. A pessoa cruel é aquela que ignora os sentimentos e os direitos dos outros. O cruel pode agir de forma desrespeitosa ou mesmo agressiva. Exigente. O exigente é aquele que, apesar de todos os esforços, dificilmente está satisfeito com o resultado. A exigência também pode ser encarada como uma qualidade, quando pode levar ao aperfeiçoamento. Egoísta. O egoísmo é o oposto do altruísmo. Ser egoísta é pensar e agir dando preferência aos próprios interesses. O egoísta deixa os outros em segundo plano. Mentiroso. Considera-se uma pessoa mentirosa aquela que engana os outros com frequência. O oposto de mentiroso é o verdadeiro ou o leal. Autoritário. Os governos podem ser autoritários, mas pessoas também. O autoritário é aquele que se impõe sobre os outros, geralmente, através da força. O indivíduo autoritário abusa do poder que tem ou pensa que tem. Covarde é o mesmo que medroso. A pessoa que tem esse temperamento costuma recuar diante de situações que parecem difíceis ou desfavoráveis. O contrário de covarde é o corajoso. Desbocado. A pessoa desbocada, ou boca suja, fala de forma indelicada, grosseira, ofensiva, geralmente fazendo uso de palavrões. Malvado. A pessoa malvada é aquela que não promove o bem. O malvado prejudica os outros através de suas palavras ou ações. Os malvados agem o tempo inteiro para fazer mal às outras pessoas. A maldade pode levar ao cometimento de crimes. Chato. A pessoa chata aborrece os outros com frequência. Ser chato é subjetivo, já que o que se considera chato, incômodo ou importuno varia de pessoa para pessoa. Avarento. O avarento é o popular. Mão de vaca. O avarento é extremamente apegado ao seu dinheiro e aos bens materiais. O contrário do avarento é o generoso ou mão aberta. Negligência. Agir com negligência é agir sem o devido cuidado. Uma pessoa negligente não dá a devida atenção à execução de uma tarefa. É ser desleixado. Irresponsável. A pessoa irresponsável age sem refletir ou se preocupar com as consequências de seus atos. Inflexível. É o mesmo que rigidez. Pessoas inflexíveis são duras e sem jogo de cintura. Os inflexíveis são resistentes às mudanças e às novidades. Mas a inflexibilidade pode ser considerada uma qualidade. Quem é inflexível não abre mão de seus valores ou de suas convicções. Apático. A apatia é a falta de ânimo, de vontade, de paixão. Estar apático é estar indiferente a todas as coisas que acontecem, sejam elas boas ou más. Antipático. A pessoa antipática é desagradável, causa desconforto e aborrecimento. Quem tem antipatia não faz questão ou não consegue agir de forma agradável diante dos outros. Atrevido. O atrevimento pode ser definido como excesso de confiança, algo próximo da arrogância, desrespeito e grosseria. Possessivo. A pessoa possessiva se sente dona de tudo, sejam bens materiais ou pessoas. Esse adjetivo é muito usado para descrever comportamentos no âmbito das relações amorosas. Num relacionamento, o sentimento de posse se confunde com o ciúme. Intolerante é quem não aceita aquilo que é diferente, seja uma ideia, um grupo social, uma religião, uma etnia ou um partido político. Em sociedades democráticas, espera-se que haja um ambiente de tolerância e respeito entre as pessoas.
O desorganizado. A organização é uma característica bastante subjetiva, pois varia de pessoa para pessoa. Considera-se desorganizado o indivíduo que acaba se atrapalhando devido à sua desordem ou bagunça. Dissimular é fingir ou disfarçar, com o objetivo de enganar a outra pessoa. O oposto da dissimulação é a autenticidade e a honestidade. Distraído. A distração é a ausência de atenção. Um dos motivos da distração é estar com a atenção dividida entre dois ou mais afazeres. O oposto da distração é a concentração, qualidade bastante desejada sobretudo no âmbito educacional e profissional. Falso. A falsidade é o mesmo que a mentira. A intenção de alguém que age com falsidade é enganar uma pessoa ou fraudar algo. Desmotivação. O desmotivado é aquele com falta de ânimo ou estímulo. É a condição da pessoa que está desinteressada por alguma coisa. Irritadiço. Um indivíduo irritadiço é alguém que se irrita com facilidade. O irritado é aquela pessoa esquentadinha. Quem está irritado não costuma levar desaforo para casa. Grosseria. Grosso ou grossa é a pessoa mal educada, rude, indelicada e estúpida. São considerados grosseiros comportamentos que ferem os chamados bons modos e a delicadeza no trato com os outros. Hipocrisia. O hipócrita é uma pessoa com atitude que pode ser definida como um fingimento. A pessoa hipócrita finge qualidades ou virtudes que são desmentidas pelas suas ações ou pela realidade. Hipocrisia é o famoso comportamento de quem fala uma coisa, mas age de um jeito totalmente diferente. Desleal. Ser desleal é o mesmo que ser infiel ou traidor. O indivíduo desleal não cumpre um acordo, uma promessa ou um contrato. A deslealdade pode ocorrer em relação a uma pessoa, um grupo ou um ideal. Preguiça é um dos 7 pecados capitais. A preguiça é a falta de disposição para atividades que exigem algum esforço, como estudo ou trabalho. Ganância. O ganancioso é aquela pessoa que tem uma ambição excessiva por coisas materiais ou pelo poder. A ganância enquanto defeito ou vício faz com que o indivíduo haja unicamente de acordo com os seus próprios interesses. O ganancioso ignora os interesses dos outros. Mau humor. O mal-humorado é o mesmo que ranzinza, implicante ou intratável. O mau humor é um estado de espírito que faz com que as pessoas não consigam agir de maneira amigável e positiva. Superficial é quem só se preocupa com coisas fúteis e supérfluas. O ser superficial deixa de lado assuntos de maior importância. Manipulador. O manipulador é aquele que quer resultado vantajoso para si próprio. Consegue levar uma ou mais pessoas a pensar ou agir de determinada forma. Conduzindo pelos próprios interesses, o manipulador é hábil em convencer e influenciar outras pessoas. Imaturo. O imaturo é quem ainda não alcançou o pleno desenvolvimento psicológico. Consideram-se imaturas as atitudes que não correspondem àquilo que se espera. No geral, atitudes irresponsáveis, desequilibradas ou infantis são consideradas imaturas. Indeciso. Estar indeciso é ter enormes dificuldades em fazer escolhas. No processo de tomada de decisões, a indecisão é a incapacidade de optar entre uma coisa e outra. Ciúme. O ciúme é um sentimento geralmente associado a relacionamentos amorosos ou familiares. Neste sentido, o indivíduo ciumento é aquele que convive com o receio de perder ou deixar de ser amado por outra pessoa. Ciúme também significa ódio ou inveja em relação às conquistas do outro. Incompetente. A incompetência é a ausência de aptidões ou qualidades para executar determinada função. A pessoa que demonstra não possuir determinadas habilidades é considerada incompetente. Oportunista. O oportunista é quem se aproveita de determinada ocasião para conseguir algo que o beneficia. Para obter o que quer, o oportunista costuma agir de forma antiética, podendo prejudicar outras pessoas. Torcemos para que vocês tenham aprendido algo novo hoje. Agradecemos o seu interesse. Continue buscando sempre o seu conhecimento. E continue a assistir às nossas aulas. Até mais!